Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 18 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, e é com muita alegria que nos encontramos para partilharmos a Palavra de Deus. Hoje, convidando você e sua família para refletirmos juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Ao mesmo tempo, o partido que era inimigo entre si reúne-se para planejar a morte de Jesus. Afinal, ele está destruindo a ideia de religião e sociedade que eles tinham. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, na antropologia bíblica, a mão está assim carregada de simbolismo. A partir desse universo simbólico é que se deve interpretar a situação do homem da mão ressequida. Então perceba que a mão está ligada à ideia de força e de poder. Estar na mão do outro significava estar sobre o seu poder. Para falar do poder da língua, um provérbio bíblico refere-se à mão da língua. Então veja que a expressão salvar-se com as próprias mãos tinha o sentido de salvar-se com as próprias forças. Dizer que, então assim diz que os habitantes de determinada cidade não puderam fugir por ocasião de um incêndio porque as mãos não estavam com eles. Isso é, não tinha força nem possibilidade de escapar. Perceba que a mão direita era sinal de força, sinal de sabedoria e de felicidade. Já a mão esquerda era sinal de fraqueza, de ignorância, sinal de desgraça. Entende-se assim porque a iniciativa da cura foi de Jesus e não do homem doente. Este havia se tornado uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa incapaz de lutar por seus direitos. Nessas condições, esse homem era vítima da desumanização. Portanto, caros irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus na sinagoga deu um ensino novo, um ensino cheio de autoridade, quando não se deixando intimidar pelas acusações daqueles que observava onde curou o homem da mão seca em dia de sábado. Ele sabia que salvar a vida do homem e tirá-lo da escravidão do pecado era a missão que recebera do Pai. No entanto, na mentalidade dos fariseus, na mentalidade dos doutores da lei, o mais importante era o cumprimento das normas estabelecidas, mesmo que alguém tivesse ocorrendo e preso assim às circunstâncias. Aquele homem chamava a atenção de todos. De um lado, os julgadores da lei. Por outro lado, o autor da lei, o próprio Deus feito homem, na pessoa de Jesus Cristo. A situação do homem da mão seca representa para nós a mesma de alguém que está no meio das outras pessoas, porém se sente amofinado porque não se acha digno de estar no mesmo lugar que os outros. É também o estado de espírito de quem está assim marcado pelo pecado, marcado pelo erro, e por isso se esconde, a fim de que não se perceba nele um homem perdido, caso liquidado. É aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, a quem ninguém dá mais crédito,
de que ninguém quer se aproximar, porque se acha assim, perca de tempo. Esse é o significado, tá, do homem da mão seca. Aquela pessoa que ninguém mais acredita, e ninguém se aproxima, porque não pode usufruir daquela pessoa. Então, foi justamente a este homem que Jesus se dirigiu, embora soubesse que os fariseus espreitavam para acusá-lo de bular a lei. Os fariseus representam, meus irmãos e minhas irmãs, os homens e as mulheres que procuram sempre algo para que o amor não prevaleça nas ações humanas, e sim a lei, o convencional, que já foi formalizado como prática. Muitas vezes nós, pela convivência da vida, seja pela conveniência da vida, deixamos morrer alguém que precisava de tão pouco para sobreviver. Às vezes apenas uma palavra de coragem, apenas um incentivo, uma ajuda. Levanta e fica aqui no meio. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, não precisam sair do anonimato, sair do desalento, do complexo de inferioridade. E nós nem percebemos que estão presentes no nosso meio, porque elas se mantêm escondidas. Jesus deu um exemplo para que agora, quando chegarmos à sinagoga, isso é, quando chegarmos na igreja, quando chegarmos na comunidade, quando chegarmos no nosso grupo de oração, possamos também olhar ao nosso redor, em busca daqueles que têm a mão seca, em busca daqueles que se escondem com vergonha de mostrar os seus defeitos. Às vezes somos nós também esses homens e mulheres da mão seca, quando nos refugiamos sobre uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências. Por isso não conseguimos cura e continuamos perdidos no meio da multidão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós tem em si alguma coisa de que se envergonhar. No entanto, Jesus deseja nos colocar no centro, bem à vista de tudo, e nos manda assim estender a mão, a fim de que a nossa mão seca seja vista e aceita pelos outros. Assim sejamos curados, sejamos libertados dos complexos, dos traumas que nos deixam defeituosos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você também se esconde na multidão para não deixar que perceba a sua mão seca? Você costuma discriminar alguém e deixá-lo de lado por causa de sua vida errante? Você reconhece que é enfermo ou enferma? Você reconhece que precisa de aceitação e de cura? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Apresente-se a Jesus. Ponha-se no centro da sala. Admita as suas dificuldades e as suas limitações. Peça a Ele, meus irmãos e minhas irmãs, que o cure, mas peça com o coração. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que sejam nossas mãos usadas somente para a prática do bem. Que nos livre de mantê-las fechadas a quem precisa da nossa ajuda. Nos livre de usá-las para fazer o mal. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que nos liberta, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.